Olá pessoal, tudo bem? Então, dando continuidade ao curso simplificado de eletrocardiografia, hoje eu vou terminar de falar sobre TV, a questão do tratamento e também pincelar alguns conceitos sobre TV polimórfica. Então lembra, né? Em relação ao tratamento das taquicardias, você sempre vai se questionar: existe instabilidade ou estabilidade? Eu me refiro aqui não somente à hipotensão, mas à questão da instabilidade elétrica. Tá? Isso passa por dor torácica, edema agudo de pulmão, rebaixamento do nível de consciência. Mas veja, a pior das instabilidades, é claro, é o que? É um paciente em PCR, em parada. Né? Então, claro, se for uma TV sem pulso, você vai proceder o ACLS. Né? Então, a prioridade aqui, inclusive, é a desfibrilação em carga máxima. Claro, se ele então está com pulso ou contactuando, né, e instável, por exemplo, uma dor torácica típica, você vai proceder a cardioversão elétrica sincronizada, como eu já expliquei nas últimas aulas. Né. Aqui você pode começar com uma carga de 100 joules, vai aplicar, por exemplo, aquele protocolo IPSASC, ou ZASCO, né, que você vai então informar o paciente, vai pré-oxigenar ele, vai escolher a sedação adequada, vai sincronizar, vai aplicar o choque. E se o paciente estiver estável, aí com calma você vai avaliar o eletro com mais delicadeza, né, com mais precisão, vai prescrever um antiarrítmico adequado para o seu paciente. E para tratar a ATV, a gente tem algumas grandes opções, tá? Procainamida, amiodarona, lidocaína e sotalol. A lidocaína vale a pena você saber, assim como a amiodarona, são clássicos e que são sempre disponíveis, ou quase sempre disponíveis, na maioria dos hospitais, mesmo do SUS. Então, a lidocaína é super importante, a dose é de 1 a 1,5 mg por quilo, né, com uma infusão lenta, um bolus lento de 50 mg por minuto, podendo ser repetido até uma dose total de 300 mg em 1 hora. E caso ocorra recorrência, você pode averiguar, pode pensar a respeito de deixar uma bomba de infusão contínua endovenosa, lógico, com lidocaína numa dose de 1 a 4 mg por minuto por 24 horas. Outra ferramenta importantíssima é a amiodarona, tá? Então você vai fazer aquela clássica dose de ataque de 150 mg em 10 minutos, seguido por uma que chama de impregnação, que você vai então colocar 6 ampolas, que dá 900 mg, vai fazer uma diluição, em geral em 250 ou 500, e aí vai infundir 1 mg por minuto por 6 horas e depois meio miligrama por minuto por mais 18 horas. Né? Essa é uma forma de infusão clássica, então você precisa saber. Né? E nesse caso, claro, caso esteja ocorrendo novas crises de taquicardia ventricular, é possível você repetir o bolus, respeitando então uma dose máxima de 2,2 gramas em 24 horas. Lembrar que a impregnação real, total, ela ocorre ao longo de 10 dias pelo menos. Né? Então você já durante a fase de aplicação endovenosa, você já vai considerar manter uma dose oral alta, que é de 400 mg de 8 em 8 horas, por 10 dias. Tá? E depois você vai então prosseguir para uma dose que é uma dose menor, que é uma dose de manutenção, que é de 200 mg por dia. Procaína, amida e sotalol são bem citados, mas a gente não, até onde eu sei, não tem no Brasil, e se tem, não é de fácil acesso. Tá? Então, vale a pena você saber a amiodarona e a lidocaína com certeza. Lembrar, claro, do contexto geral do seu paciente. Então, a otimização geral, né? Então, veja, será que meu paciente está infartando? Então, você precisa tratar a isquemia. Será que ele tem distúrbios eletrolíticos graves que estão predispondo? Né? Então, sempre de olho no potássio, sempre de olho no cálcio. Fica atento à questão de tônus adrenérgico, uma eventual doença tiroidiana, como uma crise tirotóxica. Além de outras intercorrências clínicas que você precisa tratar. Né? Então, sepse, hipervolemia, anemia e muitos outros. Vale a pena citar aqui também uma situação especial que é rara, mas que pode acontecer, que é a questão da tempestade elétrica. Então a gente vai definir ela como múltiplos episódios de TV, FV ou disparos do CDI, desde que seja apropriado. Né? Em geral eles colocam como definição 3 ou mais em 24 horas. Isso define a tempestade elétrica. E aí, vamos de novo passar pelas medicações que eu já citei. A miodarona, super importante você saber utilizar. Tá? E, por incrível que pareça, o propranolol é uma baita de uma medicação nessa situação. Eles, a maioria dos artigos citam como uma ferramenta importante,
Poderia fazer um bolus endovenoso, em geral a gente não tem a propranolol endovenoso, tá? Mas pode passar para oral sem problema, 40 mg VO de 6 em 6 horas por 48 horas. Como substituto, o metoprolol pode ser utilizado, inclusive é mais frequente que a gente tenha disponível metoprolol endovenoso, naquela dose de 5 mg, bolo lento também. Lidocaína continua sendo uma ferramenta, né, numa dose de até 3 mg por quilo. Eles citam a importância de você pensar numa intubação precoce, certo? Considerar uma intubação precoce nesse paciente e até mesmo fazer, às vezes, doses baixas de propofol ou fentanil, no sentido o propofol tem uma capacidade de cortar o tônus adrenérgico que esse paciente está envolvido, pelo estresse de ter tido, às vezes, múltiplas arritmias, tá? Ou múltiplos choques do CDI. Então, usar o propofol em dose baixa ou mesmo já na intubação para poder ter esse objetivo de redução de tônus simpático ajuda bastante. É citada também a questão da estimulação overdrive, que é o overdrive suppression. Basicamente, o que eu vou fazer? Eu vou capturar esse miocárdio, passando um marcapasso, por exemplo, transvenoso, e jogando a frequência cardíaca do marcapasso acima da frequência da TV. Capturo o miocárdio e depois desço para uma frequência um pouco menor, e mantenho assim por um tempo. E por fim, eles citam também que é possível fazer bloqueio do grângulo estrelado com lidocaína. Então é um procedimento que dá para você fazer guiado por ultrassom beira-leito mesmo, localizar o gânglio estrelado e fazer uma infusão, um bloqueio com bupivacaína ou lidocaína. São todas medidas úteis e que podem ser aplicadas aí num caso de tempestade elétrica. E aí agora falando sobre a TV polimórfica. Então ela se trata então de uma TV com morfologia variável na mesma derivação. Essa é uma definição importante. Em geral, a frequência fica em volta de 200 batimentos por minuto, por definição, um QRS largo acima de 120 milissegundos. A gente vai classificar a TV baseado no eletrocardiograma de base do paciente. Tá? Então, se tiver uma TV polimórfica cujo ECG de basal do paciente, fora da TV, tem um QT longo, aqui a gente chama de, então, torsade hipoá, né, que é a torção das pontas. Então, que esse aspecto aqui, veja, então, esse aspecto aqui é clássico, né? Ó. Olha a direção, o eixo da TV mudando ao longo do tempo, como se tivesse torcido as pontas, tá? Ou uma TV polimórfica cujo intervalo QT de base era normal. Sobre a TV polimórfica com QT longo de base, né? Então essa questão do QT longo é super importante, que você aprenda a aferir, a definir o que é um QT longo. Então você vai observar em D2 ou V5, né? Vai observar que na verdade o QT ele é do início do QRS até o final da onda T, você pode traçar essa tangente inclusive. Caso a frequência esteja alterada, você vai precisar aplicar então, a fórmula do QTC, né, entre uma frequência entre 60 e 100, você tem a fórmula de Bazet, né, cujo QTC é igual a QT sobre raiz de RR, e em casos onde está fora do intervalo normal, menor que 60 ou maior que 100, você pode aplicar a fórmula de Fliedericia, que é esta fórmula aqui. Lembrar que em homens o QT normal é entre 340 e 450, em mulher é um pouco mais, 340 a 470. Em geral, exige para que ocorra esse fenômeno de TV polimórfica um QT maior do que 500. Tem essa questão da rotação do eixo da TV, que vai ocorrendo para aproximadamente a cada 5 a 20 batimentos. Né? E o mecanismo de ação é a formação de pós-potenciais precoces. Vale a pena lembrar que a gente vai dividir a síndrome do QT longo em QT longo congênito e adquirido. Só para citar aqui, congênito tem duas que eles falam mais, que é a Romano Ward e a Jarvel-Lang-Nielsen. E aí eles vão dividir em LQT1, 2, 3, 4, até no mínimo 8, aí tem com certeza. E estão relacionadas a mutações de origem genética, né, de canal de sódio, canal de potássio. E o mais importante é a questão da adquirida. Então são múltiplos fármacos ou até situações clínicas que podem predispor a QT longo. Então, antiarrítmicos, por incrível que pareça, né, um antiarrítmico pode ter uma ação pró-arrítmica. Então, a amiodarona é um exemplo clássico, tá? Ela pode alargar o QT e predispor também à arritmia. Vários antibióticos, né, quinolonas, macrolídeos, diversos antidepressivos, entre eles tricíclicos, né, como a amitriptilina, né, citalopram, escitalopram,
diversos antipsicóticos, né, como quetiapina, o aldol, ziprasidona, outros distúrbios eletrolíticos, como hipocalemia, hipocalcemia, hipomagnesemia, né, e outras medicações até que medicações que passam como endocentes, como por exemplo uma ondansetrona, uma domperidona, cloroquina, né, um clássico, organofosforados e também cocaína. Sobre a questão do tratamento de TV poli com QT longo. Tá? Então, veja, aqui é uma situação que é a exceção. Né? Qual é a única exceção da qual você vai desfibrilar um paciente que está com pulso? É essa aqui. Então, porque a máquina ela não vai conseguir reconhecer o QRS, o aparelho você vai tentar sincronizar, ele não vai conseguir porque vai estar aquela bagunça, aquela torção toda. Então você precisa esquecer essa questão da sincronização e simplesmente desfibrilar o seu paciente com 200 joules. Então esse aqui é um ponto de atenção, né? Porque é algo muito diferente. Outra coisa que é bem interessante é que um tratamento aqui padrão é o sulfato de magnésio. Tá? Então a gente faz daquela forma que a gente já conhece, 2 gramas em 100 de soro em 20 minutos, mesmo que o magnésio esteja normal. E você vai precisar depois montar uma bomba de magnésio, porque você tem uma importante magnesiúria quando você aplica dessa forma aqui. Então você vai precisar iniciar a bomba de sulfato de magnésio, uma diluição, por exemplo, a 10%, com uma dosagem de 1 a 4 gramas por hora. E aí você vai se basear, se balizar no seu nível sérico, você vai dosar o magnésio de 6 em 6 horas, ficar atenção com sinais de intoxicação, né? E se tiver entre 3 e 5, tá? Você está com o seu nível sérico alvo. Perfeito, 3 e 5 é o que você quer, vai continuar dosando e infundindo. Entre 5 e 7 mg por decilitro, você vai reduzir a infusão pela metade, e acima de 7 você precisa suspender, pelo menos temporariamente, a infusão da BIC. Lembrar que é importantíssimo você corrigir os distúrbios eletrolíticos de base, ter uma meta precisa aí, mais rigorosa de potássio em 4,5, né? Suspender as medicações incriminadas, então, por exemplo, está usando um macrolídeo, vamos trocar. Existem outros métodos que seria de você tentar elevar a frequência cardíaca de forma artificial para poder reduzir o QT. Então, por exemplo, utilizar a dobuta ou adrenalina poderia de alguma forma facilitar e melhorar essa situação. E também citam a questão do overdrive suppression, utilizando um marca-passo, jogando por uma frequência acima do que está acontecendo na TV, capturando o miocárdio e depois deixar um alvo de 110. Vale a pena citar aqui, só por questão de curiosidade, que existe a TV polimórfica com QT normal, certo? Pode ser, então, relacionada à isquemia ou doença estrutural, sim, tudo bem. Né? A definição exige, lógico, um ECG basal com QT normal. E existe uma correlação com a TV catecolaminérgica, né? Que é de origem genética e relacionada a episódios de síncope, morte súbita, relacionada em jovens, muitas vezes em situação de atividade física. Tá? E aí, finalmente, a questão da fibrilação ventricular. Né? Então, alguns conceitos aqui elementares. Né? A FV é a apresentação mais comum da PCR, da parada cardíaca extra-hospitalar. Então, é uma grande causa de morte súbita. Né? Na verdade, é o ritmo da parada. Né? Tá muitas vezes relacionada à isquemia aguda. Assim, a parte brutal das vezes vai ser relacionada à isquemia miocárdica, ou seja, a infarto. Mas, mais raramente, também pode estar associado a algumas síndromes como Wolff-Parkinson-White, QT longo, síndrome de Brugada. E veja, são dezenas de etiologias que podem convergir para favorecer a FV. Então aí vai doenças cardíacas estruturais e não estruturais. Né? Vale a pena citar aqui, lógico, olha só, infarto, né? A grande maioria das vezes. Né? Situações mais raras, como displasia ritmogênica de VD, né? Miocardiopatias dilatada, hipertrófica, valvopatias, miocardite, diversas injúrias para o miocárdio. Né? Até situações neurológicas, como um AVC muito grave, né? Crise convulsiva prolongada, distúrbios tóxico-metabólicos infecciosos, uso de drogas lícitas e ilícitas, a própria sepse pode predispor de alguma forma, né? Uma hipóxia importante, sem dúvida, né? Com broncoespasmo, broncoaspiração, né? Embolia pulmonar e aí vai. Sobre a fisiopatogenia, uma das hipóteses é que você tem aquela questão do fenômeno de R sobre T, então uma energia que cai sobre o pico da onda T no período vulnerável de Wiggers. E isso aí predispõe, acaba gerando a formação de inúmeros circuitos de reentrada dentro do ventrículo aqui que eu coloquei,
E esses inúmeros circuitos instáveis, eles vão se formando e torna a atividade elétrica completamente desorganizada e os ventrículos eles perdem a sua capacidade de despolarização e, consequentemente, entram em assistolia, entra em parada cardíaca e perde a capacidade de contrair, né? Cessa a capacidade contrátil. Claro que futuramente, depois de um tempo, a FV acaba evoluindo para a sistolia também, né? E aqui são as características ao eletrocardiograma. Então, você pode ter veja, você não vai mais conseguir distinguir direito o que é RS, o que é QRS, o que é onda T, nada disso. Tem exatamente este aspecto aqui. Tenha em mente este aspecto que você precisa ser muito ágil em reconhecer esse tipo de traçado, principalmente na hora que você está tocando uma parada, né? Ele pode vir desde uma morfologia muito grosseira, até pior que essa aqui, então ondas muito altas, né, grossas, né, completamente anárquica, uma bagunça completa, até uma FV bem fininha, tá vendo? Ó, que pode até passar desapercebido. Esse é até um dos racionais de você aumentar o ganho lá quando você está fazendo o protocolo cagada. E é isso aí, pessoal. Espero que tenha ajudado. Forte abraço.